Olha. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje nós temos, como convidada a professora doutora Eniceia Gonçalves Mendes, da UFSCar, com a palestra Aspectos Históricos, Pedagógicos e Sociais da Pessoa com Deficiência. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos que nesse momento estão presos aqui no coque, tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau com uma armação marrom clara. O meu sinal em libras é este, a configuração em D, dando um toque na têmpora, descendo no movimento de semicírculo e dando um toque na cintura. Eu estou vestindo uma blusa azul clara e um colar de pedras colorido e um batom rosa. E atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e alguns livros. Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus de Porto Seguro. Sou doutoranda em letras, mestra em letras. E hoje, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no seminário e quero lembrar que esse seminário foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Práticas de Educação Inclusiva, o GPEI, aqui da UFSB. Antes de eu passar a fala para a professora Eniceia, eu também gostaria de agradecer a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão aqui com a gente hoje para tornar a nossa atividade acessível às pessoas surdas. A gente está hoje com a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL. Aí, Eniceia. Ela é da UFPEL e é também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Com a Jaqueline França da Silva, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com Kerson Kleber Espínola Pereira, aqui da UFSB, com a Mileide Santos Leites, do IFBA, com a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia, e com a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB. A gente avisa que essa atividade está sendo gravada, a gente vai deixar a cópia do vídeo disponível lá no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam lá no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta quando a gente colocar um conteúdo novo, tá? E não deixe de deixar o like, por favor. Durante essa atividade também, a gente quer lembrar que a gente vai lançar uma lista de frequência, tá bom? Daqui a pouco os monitores devem deixar no chat para vocês. E a gente solicita que, por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras que estão na sala, que deixem os áudios e as câmeras desligados para ficar melhor a visualização das pessoas surdas na questão dos tradutores e intérpretes de Libras, devido à plataforma Google Meet. Se ficar muitas câmeras abertas, eles perdem a visualização dos intérpretes, tá bom? Por favor. E, para a gente iniciar, então, esse terceiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, eu convido para abordar o tema de hoje, aspectos históricos, pedagógicos e sociais da pessoa com deficiência, a professora doutora Eniceia Gonçalves Mendes, da UFSCar. Ela é doutora em psicologia, ela é mestra em educação especial, é graduada em psicologia, realizou estágios e cooperações internacionais nos Estados Unidos, na França, no México, no Peru, tem pós-doutorados na Universidade de Paris e na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente, a professora Eniceia é professora titular da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, atuando no Departamento de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial. Ela coordena também a rede de pesquisadores do Observatório Nacional de Educação Especial e ela lidera o grupo de pesquisa sobre a formação de recursos humanos em educação especial. Professora Eniceia, seja muito bem-vinda ao UFSB. Obrigada por sua presença, por ter prontamente aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. É um prazer ouvi-la. Fique à vontade. Então, vamos lá. Bom, eu sou uma mulher branca, uso óculos, normalmente ele é de armação verde clara, tenho cabelos castanhos, estou usando uma blusa preta, um colar de prateado com os detalhes preto e um brinco também, que é um conjunto. Eu falo daqui da minha casa, do escritório da minha casa, tenho uns quadros lá atrás e uma estante aqui ao meu lado.
Meu sinal de Libra é esse aqui, como se você estivesse mexendo no tablet. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre, na verdade, a evolução do conceito de deficiência, né? E ao longo da história, e como isso impacta a forma como a gente acha que eles têm que ser educados, ensinados, né? Então, a gente tem que começar a resgatar um pouquinho dentro dessa história, que já é bastante conhecida, né? Antes da ciência, porque o ser humano, quando ele vê um negócio que ele não entende, né? Ele teoriza, ele inventa explicações, né? Sobre o que é aquilo, né? Para compreender o que é aquilo. E no início, né? Na fase que a gente não tinha ainda ciência, quando as pessoas viam, nascia uma pessoa com deficiência, e aí nesse início aí a gente tem que pensar que eram condições de deficiência altamente visíveis, né? Era daquilo que você bateu no rosto e já vê que a pessoa é muito diferente. Ou pelo comportamento, porque tem alguma impedimento físico, né? Então, nesse início, eram essas pessoas que nasciam já com uma condição de alta visibilidade, né? De diferença, com alta visibilidade. Então, a primeira explicação que aparece, né, na história é que essas pessoas, elas não eram humanos, né? Elas não conseguiram se formar como humanos. Então, a gente fala que era uma concepção de subhumanidade. E quando você pensa que a pessoa não chegou a se completar como ser humano, então não havia nenhuma implicação ética em manter a vida dessas pessoas, né? Então, práticas de exposição, de abandono, mesmo de infanticídio, né, eram comuns, mas porque não tinha essa questão ética, moral, de ser errado, porque não se achava que era um ser humano completo, né. Aí, com a difusão do cristianismo, começa a aparecer as teorias sobrenaturais, né, as teorias mais religiosas. Então, aparece desde a concepção que as pessoas nasciam daquele jeito, porque era um castigo de Deus, né? E daí, quando se aprendia um castigo de Deus, elas eram maltratadas, né? Porque eram coisas do mal. Tem quadros de pinturas, né? Que eles faziam, por exemplo, uma outra concepção é que eles eram possuídos pelo demônio, né? Ou que eles, ou ao contrário, que eram os eleitos de Deus, né? Então apareciam concepções bem contraditórias, né? Nessa linha mais sobrenatural para explicar como é que, por que aquelas pessoas eram daquele jeito, né? Mas, e nessa época da concepção religiosa, fora quando se achava que eles eram as crianças de Deus, que eram anjinhos, que eram eleitos de Deus, né, que haviam um tratamento mais digno para essas pessoas, né, quando se concebia que elas eram, que era castigo, karma ou possessão demoníaca, invariavelmente o tratamento que a sociedade dava era de maus tratos, né? E isso acaba mudando um pouco com o advento da ciência, né, mais por volta do Renascimento, e a primeira área que vai estudar a deficiência, então, é a medicina. Mas a gente tem que compreender que eram casos que tinham, assim, impedimentos orgânicos, né, que tinham alta visibilidade. Seriam os casos que a gente fala assim, está na cara que a pessoa tem alguma diferença, né? E a medicina, ela começa a teorizar que tinha alguma coisa, uma lesão, uma disfunção no organismo daquela pessoa, né? E o tratamento passa a ser a segregação. A princípio, se compreendia que era genético, né? Que estava que isso era herdado e que a pessoa poderia passar isso para frente, então representava uma ameaça social. E daí havia o trancafiamento, a separação de homens e mulheres para não procriarem, né? A esterilização das pessoas com deficiência, e o tratamento mais trancafiamento em sanatórios, instituições residenciais, né? Eram mais comuns. E aí a medicina, então, ela passa
até esse ponto, não se cogitava que eles podiam ser educados, né? Aquela condição podia ser mudada. Mas também, nessa época, a escolarização não era popularizada, vamos dizer assim, né? A escola era uma coisa para a elite, só para quem tinha dinheiro, né? Para formar os quadros de elite. Então, a escola não era para todos. Então, também não se cogitava que essas pessoas podiam aprender, podiam se desenvolver. Com a mudança de produção das sociedades, né, com a industrialização, porque se a pessoa trabalhava numa economia agrícola, assim, agrária, né, as habilidades que ela precisava eram mais habilidades físicas. E a deficiência, ela estava mais, que mais preocupava, mais chamava atenção, era a deficiência física, porque as pessoas não conseguiam trabalhar e prover a própria subsistência, né? Com a mudança do modo de produção das sociedades industrializadas, né, que a gente passou da agricultura para as indústrias, e daí se houve necessidade de uma mão de obra mais qualificada. Então as pessoas já precisavam aprender a ler e escrever para operar as máquinas, né, para ler manuais. Então a escola, ela começa a se popularizar. Então a gente tem aí a instituição da escolaridade obrigatória em vários países, né? A escola, ela se abre para a população em geral, mas ela também não muda, porque ela era, originalmente, ela era elitista, né? Ela não muda as suas práticas e tal. E daí começa a aparecer um contingente de estudantes que antes, aparentemente, não tinham, eram considerados pessoas com deficiência, né? Mas, quando eles começam a não avançar na escola, se teoriza que eles deveriam ter alguma deficiência intelectual, né? Então, as primeiras condições estudadas foi a deficiência visual e a surdez, né? A deficiência auditiva. Porque muito por conta do empirismo, né? Daquela ideia de que todo o conhecimento do ser humano ele vinha do exterior através dos órgãos de sentido. Então os médicos começaram a estudar as pessoas privadas de visão e privadas de audição para ver como que elas adquiriam conhecimento, né? E depois teve a condição que se chamava de oligofrenia, não, na verdade era idiotia e imbecilidade, que eram termos técnicos, né? Hoje a gente usa para ofender as pessoas. Mas a idiotia e a imbecilidade, a idiotia era uma coisa mais grave e a imbecilidade uma condição menos grave, mas eram o que hoje a gente diria que os casos mais moderados e severos de deficiência intelectual, né? Que eram chamados de idiotia. E depois também foi chamado de oligofrenia, né? E daí, com a entrada da psicologia, dos testes de inteligência, né? Se começou a cogitar que essas pessoas que não avançavam na escola, elas tinham uma deficiência intelectual mais leve, né? Que o Binet postulou que era a debilidade intelectual, né? E daí ele colocou que na verdade, o que hoje a gente entende como deficiência intelectual era um contínuo. Tinha a idiotia, a imbecilidade, e aí ele postulou que era a debilidade, e aí tinha os indivíduos normais, pensando dentro como se fosse uma régua de inteligência, né? E aí ele juntou a imbecilidade, a idiotia e a debilidade no conceito que veio se chamar depois de retardo mental, depois deficiência mental e hoje é a deficiência intelectual, né? E então começa a aparecer essas deficiências, vamos dizer, de escola, aquelas crianças que aparentemente não têm nada de diferente, mas que elas vão ser consideradas com deficiência no tempo quando elas entram na escola, né? E o mesmo aconteceu, mas aí vieram os estudos sobre superdotação, altas habilidades, vieram estudos sobre... E daí o campo, ele cresceu meio que separado, assim, com estudos separados das categorias, né, vamos dizer assim. E a educação especial, essa preocupação
com a educação delas, ela aparece mais depois da instituição da escolaridade obrigatória, quando se tem a ideia de que a escola deve ser para todos, que todos têm direito à educação, na medida que cresce isso, cresce também a preocupação de educá-los, né? Então, a gente vai ver, ao longo do tempo, para essa habilidade intelectual, havia, sim, a postulação, a teorização de que elas deviam ter uma deficiência, uma disfunção cerebral mínima, ou uma lesão cerebral mínima, né? Mas eram teorias, teorias para explicar por que as pessoas não aprendiam, né? Não se acreditava que era fracasso da escola, mas se colocava a culpa no indivíduo, né? Em alguma coisa que tivesse errado no cérebro dele. Aí a gente vai tendo outras modificações, vai entrando as condições de transtorno global do desenvolvimento, e mais recentemente, o próprio conceito de transtorno de espectro do autismo, ele também sofre essa modificação igual ao que aconteceu na história do conceito de deficiência intelectual, né? Originalmente, o transtorno do espectro do autismo era uma condição que a pessoa tinha que ter dificuldade de socialização, dificuldade de comunicação e comportamentos ritualísticos e estereotipias. Tinha que ter as 3 características para ser considerado um autismo. Aí o DSM-5, mais recentemente, ele coloca que só 2 condições, né? Tendo 2 condições, a pessoa já é considerada com autismo. 2 das 3, né? E com diferentes combinações. E daí um grande contingente de pessoas começou a ser considerado com autismo por conta da mudança na definição, né? E daí vem a noção do espectro, que também é uma régua, né? E daí mais pessoas, elas começam a ser consideradas com autismo. Então, se a gente for ver uma evolução, que antigamente eram consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que tinham um impedimento orgânico, né, que tinham uma lesão ou disfunção, e hoje a gente tem condições muito mais que dependem de julgamento clínico, que não tem nenhum exame que comprove que a pessoa tem alguma anomalia orgânica, né? Só que se continua postulando a presença de impedimentos, né? Por exemplo, quando se fala de neurodiversidade, que também é semelhante ao conceito de disfunção cerebral, né? São todas teorias, porque não existe neuroigualdade, né? Ninguém todo mundo é neurodiverso. Não existe neurotipia também, né? Mas são teorias para tentar explicar por que as pessoas são desse jeito, porque elas são diferentes, né? Então, a gente vê que o conceito de deficiência ele mudou de uma condição bem restrita, né? Que a gente fala que compreendia, por exemplo, teoricamente, 2% da população escolar, e a gente vai para hoje 20%. A cada desses manuais, né, de doença que aparece, mais condições são categorizadas, né? Hoje fala-se de transtornos funcionais, de aprendizagem, de transtornos do opositor desafiador de comportamento. Cada ano que passa aparece mais nosologia, mais gavetinha para enfiar as pessoas à normalidade, né? Tá parecendo que ninguém vai ser normal daqui a tempo, né? Daqui a um tempo. Mas, então, eu queria frisar, assim, essa mudança na condição, e hoje a gente tem 2 pontos que eu queria frisar, né? Esses conceitos, eles não têm uma verdade absoluta, a gente não pode entendê-los, né, esses conceitos de TEA, de DI, de DV, mesmo DA, DF, eles não são descobertas científicas, né? Elas são invenções. As pessoas vão fazer de conta que esse negócio existe, vão botar tudo isso numa gavetinha só, né? Mas, na verdade, o rótulo hoje, ele diz muito pouco o que fazer, né? Esses são construtos, são conceitos que são criados, né? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. E hoje,
a grande maioria dos estudantes que estão, por exemplo, né, que está na escola pública, compreende aí 80%, são alunos enquadrados na condição de TEA e DI, que são as duas condições que você pode fazer exame que for e tal. Na maioria das vezes você não acha uma síndrome, uma disfunção, o que tem de errado no organismo delas, né? Mas ainda a gente já tem essa concepção biologizante da deficiência, né? E em paralelo com essa mudança no conceito de deficiência, você vai ter também a compreensão, né? Se antes havia um predomínio do modelo médico, e é a ideia de que eles tivessem alguma lesão, alguma disfunção, alguma coisa errada no corpo deles, por isso que eles se comportam daquele jeito, né? A gente evoluiu, aí o tratamento era o quê? Era consertar a lesão, era mais médico, era tutorial, né? E hoje a gente evoluiu para uma concepção que a gente fala do modelo social, né? Que diz assim, a pessoa, ela pode ser usuária de uma cadeira de rodas, né? Mas se ela está em frente de uma escada, a deficiência aparece. Se ela tiver uma rampa ou uma plataforma elevatória ou um elevador, a deficiência dela não aparece. Então, a deficiência não está no indivíduo, está na relação entre as capacidades do indivíduo e o que o ambiente demanda para ele. E aí a gente tem visto que a sociedade, historicamente, ela colocou uma série de barreiras, né, para as pessoas identificadas como deficientes. As escolas, as clubes, as igrejas, as ruas, né, elas não têm acessibilidade física, foram pensadas para as pessoas que não andam, pessoas que não veem, pessoas que não, né? Então a gente tem muitas barreiras. O próprio conceito de acessibilidade ele mudou também, porque antes a gente pensava, no início se pensava só acessibilidade física para a pessoa com deficiência física. Depois foi se pensando numa acessibilidade categorial, vamos dizer assim, né? Das barreiras para pessoas surdas, das barreiras para pessoas cegas, barreiras para pessoa com deficiência física. E aí depois começou as barreiras comunicacionais, né, atitudinais, que hoje são os considerados mais importantes. Então, se começou a pensar. E hoje você pensa em acessibilidade dentro do modelo social, né, porque ele fala que, independente do organismo da pessoa, você não consegue mudar, né? Se há ou não uma lesão, uma disfunção, um impedimento, você não consegue mudar, mas nas barreiras você consegue alterar, né? Então, as intervenções elas têm que ser no sentido de eliminar as barreiras, né? Das pessoas aí com deficiência. Então, isso muda essa compreensão do modelo social, uma compreensão de como a sociedade desativa essas pessoas ao longo do tempo, né? Diminuindo as oportunidades, dificultando a entrada na escola, dificultando o acesso ao emprego, não dando os suportes que a pessoa precisa, aí você constrói a deficiência, né? Aí que a deficiência aparece. E hoje a gente tem, no ponto de vista da escola, a gente tem uma grande maioria de alunos que são identificados como com deficiência intelectual ou com transtorno do espectro do autismo, que são as condições mais difíceis de identificar. Né? Por quê? Porque não há exame físico que comprove um impedimento, por exemplo. Né? Você não consegue, na maioria dos casos, observar uma lesão, uma disfunção, alguma coisa que justifique, porque elas são consideradas diferentes. E aí, a identificação ela é baseada no julgamento clínico. E a sociedade concede ao médico o poder de definir se a pessoa tem deficiência intelectual ou tem. Né? A maioria dos sistemas de ensino exige o laudo médico, né, para comprovação da deficiência, para ter direito ao AE, BPC, essas questões todas. E a identificação desses estudantes, dessas pessoas, ela é muito
subjetiva e arbitrária, né? Depende muito da qualificação do médico. E para diagnosticar, ele vai se basear em relato dos professores ou no relato dos familiares, né? Então é muito precária essa identificação aí, e é muito difícil você falar qual é o ponto do corte, né? O ponto de corte de um estudante considerado sem deficiência e um estudante com deficiência, né? Então vai depender muito da família, da tolerância dos professores, né? E os professores chamam sua atenção, os professores têm um poder muito grande de identificar a diferença e de levar os alunos a uma rotulação, né? Então, frisando assim a mudança na concepção de deficiência, né? Mudança do modelo médico para o modelo social, mas na prática pedagógica, assim, a gente fala muito na mudança do modelo social, então, mas ainda a gente está muito pensando ainda no modelo médico, né? Inclusive nas práticas pedagógicas. A gente, na educação, primeiro, né, a primeira coisa que a gente fazia era separar por categorias. Então, antigamente, você pegava, juntava todos os alunos surdos, juntava e punha numa classe, ou numa escola, numa instituição especializada. Botava todos os alunos cegos no mesmo lugar, né? E se supunha que esse enquadramento, né, a cada deficiência teria um tratamento, né? Como se faz na medicina, por exemplo, né? Se diagnostica e depois você tem tratamento. Então, a educação especial nasceu assim, juntando todas as pessoas. É importante diagnosticar, saber qual que é a deficiência para saber qual que é o tratamento. E daí se juntava todos eles numa sala de aula ou numa escola e se trabalhava muito no déficit, né? Então, se não ouve, se não fala, vamos fazer falar, na marra, né? Se não enxerga, vamos usar o resto da visão, vamos usar tato, né? Ele é muito para compensar a perda, a deficiência, né? E nessas classes especiais ou escolas especiais, não havia muito uma preocupação com o currículo da escola comum, né? Ele ler, escrever, matemática, ciências, português, essas coisas. Aí, para o aluno com deficiência intelectual, você achava que ele deveria ter habilidades de vida diária, né? Aprender a tomar banho, usar roupa, se cuidar. Então, a educação especial, sobre o rótulo de educação especial, tinha muita atividade diferenciada, né, modificação de currículo, e tinha muito cuidado custodial, né? Não, na verdade, ensino, educação. Com o tempo, e também em função da mudança do conceito de quem eram as pessoas consideradas com deficiência, né? Se começou a ver como era injusto trancafiar elas, segregar, deixá-las à margem dos ambientes, dos contextos regulares, né? Então, cresce esse movimento aí primeiro pela integração escolar, né? E que era baseado na ideia de que os alunos, eles deviam estudar, a maioria devia estudar na classe comum. Então, a integração escolar, ela pressupunha um contínuo de serviço, né? Então, o mais indicado seria a classe comum, porque para a maioria, então ela estava na base da pirâmide, assim, na classe comum. Que aí, num segundo momento, a sala de recursos, que era associada com a classe comum, né? Então, se o aluno, se a classe comum não fosse suficiente, ele iria para a sala de recursos também. Aí, se essas duas combinações não funcionavam, tinha classe especial, para uma minoria. E se isso não funcionasse, tinha escola especial. E a ideia era que o aluno poderia transitar do mais segregado até o mais integrado, né, que seria a classe comum numa escola comum. E então a proposta de escolarização para eles envolvia esse contínuo de serviços do mais integrado com o mais segregado. E daí que, com o tempo, né, o que se percebeu? Que a grande maioria nunca saía dos espaços segregados, né?
que esse contínuo aí ele não funcionava, os alunos não passavam do ambiente mais segregado para um mais integrado, e começou a haver um movimento para uma radicalização maior, né, que foi o movimento de educação inclusiva, que chega aqui no Brasil, que vem com a Declaração de Educação para Todos da Conferência Mundial de 1990, depois com a Declaração de Salamanca de 1994, que aí ela é específica, pensando nos alunos que têm necessidades educacionais especiais, dos alunos que são excluídos da escola, no mundo todo, né? Faz uma demanda para os governos se preocuparem com isso, com a injustiça, e também por conta assim, que é mais econômico escolarizar todo mundo lá na escola do bairro, né? E aí uma conjunção, assim, de uma correlação de forças que acaba influenciando aí a mentalidade, a filosofia, e daí chega a educação inclusiva, né? E a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que significa uma ênfase de que o melhor lugar para escolarizar as crianças é no contexto da classe comum das escolas regulares, né? E quando essas crianças elas começam a vir para a escola, surge um problema. Na classe comum tem o currículo padrão, né? E a gente costumava pensar que o aluno, e tinha práticas de que o aluno ele era totalmente diferente, que ele tinha que ensinar diferente, que ele tinha uma metodologia diferente, né? E o professor especializado, a gente tinha essa ideia que... E daí, como é que você ia colocar ele no contexto da classe comum? Quais seriam os apoios que ele precisaria, né? E todos os países enfrentaram esse desafio de saber como apoiar os alunos para eles aprenderem, permanecerem, participarem no contexto da classe comum, né? E, a princípio, eu comecei a estudar em 2001, né? E como que os outros países faziam, a gente ia nas escolas e tal, e aí eu percebi que nos outros países havia, se o aluno ia para a classe comum, todos os recursos que ele precisava iam com ele, inclusive o professor de educação especial. Então, o modelo que eu mais encontrei foi o modelo, tinha professor de apoio na Itália, chamava ensinante de sostegno, tinha o maestro de apoio na Espanha, né? Nos Estados Unidos tinha o collaborative teaching, que era o ensino colaborativo, e a gente começou a estudar essa parceria entre o professor de ensino especial e o professor de ensino comum no contexto da sala de aula, né? E a gente começou a estudar esse modelo, mas aí a Política Nacional de Educação Especial estabeleceu que assim, ó, a Constituição Federal, ela falou que os alunos tinham o direito de estudar, né, na classe comum, preferencialmente, e que teria direito ao AEE, o atendimento educacional especializado. O que os legisladores quiseram dizer, né? Só o ensino comum para eles não seria suficiente, que eles precisariam de um plus, de alguma coisa a mais. Eles não colocaram que eles precisavam de educação especial, porque naquela época, educação especial era sinônimo de escola especial e classe especial. Então, eles queriam alguma coisa diferente, né? Só que nós ficamos sem definir o que seria o atendimento educacional especializado durante aí quase 20 anos, né? Pelo menos 15 anos. E daí, quando veio o primeiro mandato do governo Lula, aí a política definiu que o AEE seria um atendimento contraturno, sala de recurso multifuncional, né? Complementar, suplementar, toda aquela definição de AEE. Isso estava meio que na contramão dos estudos que a gente tinha sobre... Porque a gente achava que o professor de educação especial tinha que trabalhar no contexto da classe comum, junto com o professor de ensino comum.
E aí a coisa estava colocando que ele trabalhava no contraturno, os dois não se encontravam, né? E aí a gente fez um estudo sobre o que estava acontecendo na sala de recurso, né? Porque o governo estava dando equipamento, estava mandando todo mundo implantar a sala de recurso. Aí os professores, a gente tinha um professor que reclamava, porque eles tinham que atender aluno com todo tipo de deficiência e altas habilidades, né? E aí os professores da classe comum também reclamando, né? Porque que eles não sabiam o que fazer com os alunos, com seus 40, 30 alunos e mais um aluno lá com deficiência, né? Eles falavam aluno da inclusão, aluno incluso, né? Como se só colocar lá fosse, né? E o que a gente observa, assim, quando os alunos começaram a chegar na escola, esses alunos, principalmente alunos com deficiência, se pensou que você tinha que transpor aquelas práticas que a gente fazia lá nos contextos separados para eles, né? No contexto da classe comum. Então, se falava muito de adaptar, e se fala ainda, né? Muito de adaptar o ensino. E o ensino para ele, né? E em torno dessa adaptação, cabe um monte de coisa, né? Que é modificação do currículo, infantilização, muitas vezes, né? Não é. E o que a gente percebe na literatura sobre inclusão escolar é o grande desafio de dar acesso ao currículo, né? De ensinar as mesmas coisas que as outras crianças aprendem no mesmo momento, né? E como fazer isso? E quando a gente pensa no modelo de sala de recurso, de AE, né? Nós fizemos um estudo em rede bem grande, em 18 estados, 58 municípios, com vários pesquisadores, para estudar o que acontecia na sala de recurso. Né? O que a gente descobriu que a sala de recurso parecia que era puxadinho da escola, assim, lá estava aluno diferente, professor diferente, o ensino supostamente diferente, né? E você trabalha ainda dentro da lógica do problema tá na criança, que é dentro do modelo médio, né? Que a escola parece uma maravilha, ela não precisa mudar. E você vai lá consertar o menino lá na 1, 2 horas de AE, né? Os professores não se conversam, você tem 2 processos aí divorciados de escolarização, né? E aí você. E o modelo de sala de recursos era um dos serviços que estava que tinha previsto nas políticas de educação escolar. Né? Então, a gente sempre fez muita crítica ao modelo de AE, e nos estudos, né, o que a gente via que era a, a tônica do AE, o que os professores faziam no AE. Então, a gente percebeu, tem um artigo, não sei se eu vou recordar de todos as tendências que a gente chama curricular, que a gente encontra no AE, né? Então, tem professor, por exemplo, que acha que a criança, quando ela fracassa na escola, ela fica muito triste, muito deprimida, desiste da escola. Então, que o AE tem que ser um negócio bem lúdico, bem agradável, para fazer ela gostar da escola. Então, chega lá, brinca, faz joguinho, né? E tenta motivar a criança a gostar de escola. Mas de currículo nada, né? Do currículo padrão. Outros acham que a criança precisa aprender habilidades psicomotoras, recorte, pintura, colagem, para melhorar a habilidade motora e a discriminação, para um dia já ela aprender a escrever, ler, né? Então, trabalha nessas atividades psicomotoras que a gente fazia lá na classe especial, né? Outros acham que a criança é a sala do recurso, então tem que usar recurso. Então, é jogo, é o computador, é o tablet, e o recurso pelo recurso, né? Sem muito objetivo e intencional de aprendizagem. Outros acham que tem que dar um currículo inferior. Então, pega esse currículo de pré-escola, ou você está na 4ª série, pega um currículo de primeiro, um livro texto de primeiro, e acha que é isso que tem que dar no AEI, né? Outros fazem reforço escolar, do que é dado na sala de aula, faz reforço lá na sala do AEI, né? Outros tentam ensinar o currículo padrão,
né, que é dado lá na sala. E outros tentam, acham que tem que ensinar a ler e escrever, e falam que faz até escondido, porque na regulamentação se diz que o AE não pode ter o mesmo conteúdo da classe comum, né? Então a gente vê diferentes tendências aí, diferentes interpretações de como se deve ser o AE. Mas, de fato, a conclusão que a gente chega é que não adianta o aluno ficar 20 horas numa classe comum sem suporte e você tentar compensar e remediar em 1 ou 2 horas de AE, né? Porque ele não aprende lá no contexto da classe comum. Então, a gente faz muita crítica a esse modelo de AE contraturno, de sala de recurso, e também porque a gente está estudando estudando outros modelos de apoio, né, há muito tempo. A gente estuda ensino colaborativo, que é a parceria dos professores de educação especial e educação comum. A gente estuda o suporte de equipes multidisciplinar, né, que é a consultoria colaborativa escolar, que é o apoio de psicólogos, fonos, físicos. E ainda, mais recentemente, né, o que eu estou querendo dizer? Que eu tô, como é que eles têm que ser ensinados, né? Isso varia dependendo da compreensão que você tem, que é a ação dele, né? Da política, que a política define. E lá na escola, os professores eles têm interpretação muito particular do que as crianças precisam, de como eles compreendem o problema da criança e do que ela precisa, né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista científico, né, o que a ciência tem comprovado? Com o aumento das matrículas, né, um lado no Brasil, né, esse modelo de sala de recurso, ele hoje, só 1/3 das escolas tem sala de recurso, e a cada 10 crianças, só 4 têm AE. Então, 6 crianças estão sem AE. Então, a sala de recurso, além de ser um modelo que não tem muita efetividade, ela não conseguiu se interiorizar, se popularizar, assim, se universalizar, né? Ela não tem em todas as escolas. E isso tem provocado um tensionamento na classe comum, né? Principalmente agora, depois da pandemia, muitos desafios para os professores, e a presença de alunos com deficiência, alunos aí do público da educação especial na sala, aumenta esse tensionamento dos professores. Então, e como a lei brasileira de inclusão, que aumentou os direitos, né, o pressionamento no sistema para assegurar direitos, então a gente tem percebido muita judicialização, né, e principalmente a contratação de profissionais de apoio para tomar conta das crianças lá na sala comum, né, porque a gente atribui esse aumento da judicialização, o aumento da contratação indiscriminada desses profissionais de apoio de nível médio, que não tem qualificação docente, que implica na precarização dos serviços de apoio, né, ele acontece por uma inefetividade da política de sala de recurso. A gente está falando de sala de recurso tem que jogar fora, mas a gente acha que tem que superar esse modelo, né, e trazer outros modelos de suporte. E também o que a ciência tem mostrado é que, assim, com o aumento da experiência com as crianças chegando nas escolas, né, se percebeu que a categoria ensino não nos diz o que fazer, porque você tem um que é surdo, por exemplo, que ele domina língua de sinais e tal, e tem um intérprete, o suporte dele é um, né? Aí vai entrar um que não tem língua de sinais, e não, pode ter intérprete na escola, mas ele não sabe nada de Libras. O suporte é outro, o que ele precisa é outra coisa. Aí você vai ter um aluno surdo que não tem nem intérprete e nem tem Libras, né? E, então, você vai ter um aluno surdo que a família não quer que ensine Libras. O rótulo em si não te diz qual o suporte que estudantes precisam, né? E a gente hoje percebe que tem 3 grandes grupos, independente da categoria de deficiência, né? A gente não pode pensar mais que tem que identificar a deficiência para dar o ensino que a criança precisa, não. Porque é no contexto de sala comum que você vai ter os desafios de dar acessibilidade ao currículo para ela, dar acesso ao currículo para ela, né?
E é lá que ela vai, que vai surgir as barreiras, e lá dentro da sala de aula que você tem que verificar o que tem que ser feito. E a gente coloca a aposta que isso só pode ser feito a partir da parceria entre profissionais de educação especial e profissionais de ensino comum. E com essa constatação, que dá 3 grupos de estudantes em função do nível de suporte que eles precisam, né? Tem um grande contingente de estudantes da educação especial, que a maioria, 80%, eles vão ter dificuldades acadêmicas, eles vão ter dificuldade de aprender a ler e escrever, eles vão ter dificuldade com o currículo, né? E se a gente melhorar o ensino, dar uma versão de uma boa escola, a gente responde às necessidades educacionais especiais deles, sem precisar tirar ele da sala, sem precisar dar reforço, né? Se você melhorar, assim, você resolve o problema não só dele, mas do conjunto da sala. Então, o foco hoje, né, nas abordagens pedagógicas, está em como que a gente vai melhorar o ensino para todo mundo. Primeiro, né? Porque como a gente tem uma escola de muito péssima qualidade, que ela tem um dos piores desempenhos do planeta, então, se você for remediar a todas as crianças que não aprendem, dando reforço, apoio, AE, né, vai ficar muito custoso e a escola não muda. Né? Esse é o problema também da sala de recursos. Parece que você conserta o sujeito lá e a escola está linda, maravilhosa e não precisa mudar. Então, a gente tem consciência hoje que a escola precisa melhorar. E ela não vai melhorar se você tirar o diferente de lá, de dentro da sala, né? Então, esses 80% precisam de uma versão de uma boa escola. Tem um grupo de 15% que, além de uma versão de uma boa escola, vai precisar de um currículo ampliado, que, por exemplo, se você precisa aprender Libras, se precisa aprender Braille, se precisa aprender comunicação alternativa, esses conteúdos não estão contemplados no currículo padrão. Então, você tem que fazer uma complementação, tem que fazer um currículo ampliado para eles, né? E tem 5%, que é uma minoria, que são alunos que precisam de alto nível de suporte, né? Precisa de equipe multidisciplinar, precisa pensar, muitas vezes até modificação de currículo, né? Então, o que é recomendado hoje? A gente trabalha com um referencial chamado Sistema de Suporte Multicamadas, que a gente trabalha com intervenções que a gente chama universalistas, que vão melhorar para todos, o ensino para todos. A gente trabalha com, se isso não é suficiente, você tem o segundo nível de suporte, que é para intervenções mais focalizadas para alguns, né? E se o nível 1 mais o nível 2 não funciona, você vai para o nível 3, que é o nível 3 de suporte, né? E como que a gente pode melhorar o ensino para todos? Como é que você, ao invés de tirar o aluno, pensar em atender ele fora da sala e tal, como é que eu posso, da educação especial, ir lá na sala e pensar em melhorar o ensino para todos, né? Então, a gente trabalha com os referenciais do desenho universal para aprendizagem, ensino diferenciado, com aprendizagem cooperativa, com ensino colaborativo, que são as estratégias pedagógicas hoje que são mais recomendadas para você aumentar a acessibilidade do ensino para todos, né? Então, enfocar, melhorar a escola para todo mundo. Basicamente, né, o DUA e o ensino diferenciado são estratégias de planejamento de aula que tornam as aulas mais acessíveis, né? E que impliquem você pensar em como você melhorar as instruções, o material, diversificar as respostas. Não dá para explicar cada referencial, assim, aprofundar referencial, mas a gente tem livro, tem publicação que fala sobre isso, né? Eu costumo fazer um paralelo que, assim, um ensino tradicional, né, que você tem lá na sua aula, na sua sala, às vezes é quando você faz o mesmo tipo de atividade para todos, você usa material padronizado, apostila, currículo, livro didático, você faz prova para avaliar todo mundo,
você dá o mesmo tipo de instrução, ou textual, ou o que está no texto, ou escreve na lousa, ou você fala, né? E, e eu traço um paralelo, que é como você fazer um jantar, convidar para tua casa 10 pessoas e fazer, se eu vou fazer um arroz, feijão, um bife, uma batata frita, uma salada de maionese e um pudim de leite condensado, que eu vou agradar a todo mundo. Daí chega um que é vegano, outro é vegetariano, outro é diabético, outro tem colesterol alto, não come gordura, o outro tem intolerância a glúten, o outro, assim, cada um tem uma diferença alimentar, né? E a gente faz uma comida só para todos. Cada um vai comer um pouquinho, mas não vai se beneficiar da refeição, não vai pegar todos os nutrientes que precisa, né? Então, o ensino tradicional, ele é assim. E o ensino acessível, eu costumo fazer um paralelo, que ele é um restaurante de quilo. Diferentes opções de entradas, que contempla todos, diferentes opções de prato principal, diferentes opções de sobremesa, né? Então, eu vou ensinar, eu vou trazer um tablet, um vídeo, uma figura, um desenho, uma dança, uma música, né, na instrução. Eu vou ter que motivar os alunos, eu vou ter que dar diferentes formas de representação com todos os estilos de sensoriais, né? Porque tem aluno que presta mais atenção lendo, outros se movimentando, outros ouvindo, outros vendo. Então, a gente tem estilos de aprendizagem diferentes. Não estou falando dos alunos com deficiência, estou falando do conjunto dos alunos, né? Então, os alunos não são iguais. E para a gente responder à diversidade dos estudantes que a gente tem na sala, a gente tem que fazer um ensino flexível, um ensino diverso, variando o material instrucional, variando tarefa, variando o modo de como eles vão aprender, mostrar que aprendeu, né? E usando bastante a aprendizagem cooperativa, que é lançar mão do recurso mais disponível, mais abundante, mais efetivo, que é o suporte dos colegas em sala de aula. Então, tem várias estratégias de agrupamento flexível, de tutoria de pares, que você pode usar na sala e apoiar estudantes com dificuldades, né? Então, a gente fala hoje a abordagem universalista, que é parar de pensar em adaptar o ensino para o aluno com deficiência, né? Fazer coisa diferente só para ele. Porque a ideia é que você pode diferenciar para qualquer um, que todos são diversos, o ensino tem que responder essa diversidade, né? Não é só a diferença dos alunos do público da educação especial. E você tem que focar no currículo padrão, ensinar currículo padrão, né? Ver como que você vai dar acesso àquela aula, aquele conteúdo, e compreender e focar, assim, essas estratégias que beneficiam a todos. Eu acho que a grande... E daí você vai, quando você melhora o ensino para todos, você vai ver que vai ter menos gente precisando das estratégias especialistas, né, que são muito diferentes para contemplar os alunos. Que, em tese, a gente trabalha com a perspectiva de só 20% de crianças precisariam, por exemplo, poderiam frequentar o AE na sala de recursos, precisariam disso, né? Se você melhorasse o ensino para todos. Então, a tendência hoje tem sido nesse sentido, né? Da gente pensar nas estratégias mais universalistas. Isso implica, que eu gosto de chamar atenção, como tem muita gente também da universidade aqui, por exemplo, tem os núcleos de atendimento a estudantes com deficiência nas universidades, né? Se você faz atendimento para o estudante, ou adapta material para ele e tal, você ainda está no modelo médio. Você não está ajudando a instituição a responder melhor à diversidade, né? Porque a gente trabalha como se o problema tivesse centrado no aluno. Então, a proposta é trabalhar na parceria, trabalhar com o professor da disciplina para ver como que ele pode flexibilizar o ensino, melhorar o ensino para todos e fazer
O aluno com deficiência também participar, permanecer na sala e aprender, né? Então a gente tem que, porque ainda a gente, mesmo nesse período, acho que a gente espelha muito essa ideia de AE centrado no aluno da educação básica, né? E a gente tem que ir para um modelo mais colaborativo, porque o trabalho colaborativo, ele, além de resolver os problemas de aprendizado dos estudantes, ele é um modelo que promove muito formação continuada, né? Os dois professores aprendem, e com o tempo, um professor que tem muito suporte, ele vai aprendendo, e ele fica independente, né? Ele vai ter que pensar que é a responsabilidade dele, se ele tem um aluno que não enxerga, um aluno que não ouve, né? E como que ele pode ensinar todos os estudantes dele, né? Não é só a responsabilidade dele, alguns. E os que têm deficiência é do núcleo, né? Tem que ser um esforço coletivo, esse trabalho colaborativo dentro da instituição. Eu acho que é isso, Daniane. É um isso que é tudo isso, né? É tudo isso, professora. Obrigada. A Claudineia, ela é uma pessoa surda. E aí ela Uhum, colocou no chat assim, ó. A hora que a senhora comentou, né, sobre a questão das pessoas surdas e tal, ela lembrou que as crianças surdas, uma maioria, que são filhos de pais ouvintes, né, chegam na uhum, escola sem comunicação. Vão aprender Libras uhum, na escola. E aí ela está comentando sobre essa questão desse atraso, né, dessa criança surda depois, segundo ela aqui, em acompanhar a turma, né? Ela ainda colocou assim, porque fica para trás. Palavras dela. E a Joyce comentou junto com a Néia justamente essa questão, a experiência que ela tem de, agora em 2025, né, de um jovem surdo de 19 anos, no primeiro ano do ensino médio e sem saber Libras. Infelizmente, uhum, é uma realidade que se tem, né, professora? Eu vou lembrar uhum, de Quadros, Schmidt, em 2004, já haviam pesquisa em que elas falavam de uma taxa de 95% de crianças surdas que eram filhos de pais ouvintes. E aquela dificuldade toda em ter acesso a Libras, devido a toda essa questão histórica que uhum, a mesmo vem trazendo. E Capovilla, agora em dezembro de 2024, da pesquisa que ele também faz, ele acaba constatando que esses 95% persistem. Ainda é uma uhum. taxa grande, é uma taxa de 95% ainda de crianças surdas, filhas de pais ouvintes, que não têm acesso à língua de sinais. Esse acesso só chega via escola. Quer comentar? A questão assim, vou só complicar um pouquinho, porque não tem resposta, não. Mas você tem esse problema, né? Que aí se coloca, por exemplo, a educação bilíngue como solução, as escolas bilíngues como solução, né? Principalmente esses que são filhos de pais ouvintes. Só que condição você tem de criar escola especial num país tão grande e diverso como esse, né? E ter profissionais que vão prover essas escolas. Então, a grande maioria dos estudantes, eles vão ter a única oportunidade de escolarização é aquela escola do bairro lá, que tem intérprete, não tem professor de Libras, não tem, né? Tem esse ponto, né? A grande maioria vai para lá, mas é possível você fazer um ensino, mesmo que não tenha a Libras, se você usar, né, material mais visual, se você que não depende tanto de, é possível que a criança participe e aprenda dentro das condições dela e das condições que você tem de trabalho, né? Isso que a gente está falando. A educação bilíngue mostra resultado, né, que tem, mas ela não é uma solução a curto prazo. E eu não sei nem se vai ser a longo prazo, né? Porque, por exemplo, cresce o número de pessoas implantadas desde cedo. Lógico que nem todos dá certo, mas quando você vê o exterior, né? Tem países que têm pouquíssimos usuários de Libras hoje, que são todos implantados, tem terapia de fala, né? Que precisa ter.
Então, o que vai ser o futuro? Eu não sei. A gente tem a sociedade dos surdos oralizados, que eles não querem aprender livro, e as famílias que não querem, existe isso, essa possibilidade, né? Então, tem muita diversidade dentro do que se chama de surdez. Se a família aceita, e é ótimo, né? Se tem escola bilíngue, seria um cenário ideal, né? Mas não é a realidade. Então, o que a gente está propondo? Pensar no ensino, tem uma pessoa que não ouve, né? E se eu não tenho intérprete, como é que eu posso ajustar meu ensino, flexibilizar meu ensino, trazer outras formas de passar a informação, mostrar o que ele aprendeu, né? Sem ser escrevendo, sem ser falando, que ele não vai falar, né? Mas ele pode desenhar, ele pode assistir um vídeo, mesmo sem ouvir, né? E da gente variar os materiais, a instrução dentro da sala de aula, pensando como que a informação vai chegar para ele, né? Então, a proposta é essa, assim, né? Sim. E pensar em todas as dificuldades. Quando a gente fala surdo, tem todas essas variações. Né? Verdade. O Ronaldo levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Ronaldo? Quero, Daiane. É possível fazer pergunta? Que eu vi que era até as 20. Pode ou é melhor deixar pronto? Pode fazer. Pode fazer. Professora, eu queria agradecer a palestra, né? Sempre muito bom ouvir a senhora. E eu queria que a senhora me respondesse a respeito da sobrecarga dos profissionais da educação especial quando estão trabalhando com o ensino colaborativo, né? Pelos seus estudos, eu percebo que a senhora já trabalhou em algumas redes e eu vou correr o risco de ser super mal compreendido aqui, mas no ano em que eu trabalhei na perspectiva do ensino colaborativo, ao final dele eu senti saudades da sala de recurso, de professor, de não ter que ser 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, de ser profissional de apoio, de ser muitas coisas, né, em função de ser um único profissional que atendia muitas turmas. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa questão, né? Eu também sou um grande apoiador do ensino colaborativo, entusiasma quando estudo DUA, mas eu tenho essa lembrança do passado e queria ouvir um pouco da experiência de outros profissionais. Como é que é teu nome? Não está aparecendo teu nome aqui. No... Ronaldo. Ô, Ronaldo, a gente tem feito formação com equipes de rede e tal, e o que a gente fala? Primeiro, né? Não é em toda a sala o tempo todo que você vai ficar com um professor de educação especial e um professor de ensino comum, né? É óbvio que, junto com o coordenador, a gente vai fazer um esquema viável, né, de colaboração, e a colaboração ela pode se dar no planejamento, no horário de trabalho coletivo, ela pode se dar na forma de formação dos professores, e ela pode dar na coexecução e no coplanejamento. Então, primeiro, tem que equacionar um esquema viável, né? Você não entra em todas as salas, todas as aulas, né? Primeiro, a gente fala, olha, o ensino colaborativo, ele tem que ter voluntarismo. Se o professor não quer, não adianta fazer, né? Por isso que é difícil até você vir com a política e impor sem formação, né? Segundo, colocar 2 professores na sala não implica necessariamente em colaboração. A gente fala que a colaboração, ela tem que ter paridade. Nem eu vou ser ajudante de professor, né? Não vou trabalhar só com aluno. Quando eu entro na sala, eu sou um recurso para o professor e a turma toda. Isso a gente tem que aprender, que a gente vê que ainda a expectativa é que você vai lá no canto ensinar o aluno, né? Que não é essa a proposta, porque você trabalha no modelo médico ainda, mais se faz uma coisa diferente toda da turma, né? Então, isso, né? O fato de ter docência, ser co-professor, segundo professor, professor de apoio, não significa necessariamente que você está, né? Porque nem eu dizer para que ele tem que fazer, nem ele vai me transformar em ajudante dele. Não pode ser assim, né? O ensino colaborativo. Então,
a gente fala que tem que ter formação para atingir o estágio de colaboração ideal, né? Tem o namoro, tem a paquera, tem o namoro, até chegar no casamento profissional, que leva tempo, tem que ter formação na nossa experiência, né? Para ajustar essas coisas, tem que ter tempo para sentar junto, planejar junto, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque senão você chega lá na sala de aula, você tem que improvisar muito, você tem que se virar nos 30, você não sabe o que o professor vai dar, né? Então, tem toda essa questão, e no final do livro que a gente publicou, né, tem uma frase que a gente fala assim: o ensino colaborativo não é o mais confortável para os professores, né? Porque além de trabalhar com o aluno, você tem que saber trabalhar com o professor, é ele que vai executar a maioria das coisas, né? Então é muito mais difícil, porque na sala de recursos, às vezes, eu faço o que eu quero lá e não dou satisfação para ninguém. Quando eu entro na sala e tem um negócio difícil, você tem que pensar em como flexibilizar aquele aluno, aquele ensino, de vez em quando você tem que falar, eu não sei, mas vamos fazer junto. Você tem que manifestar a sua ignorância também, né, e ser humilde. Expor, né, tem que se expor às vezes, não sei, mas vamos trabalhar junto. E é difícil, às vezes, admitir isso, né? Então, eu falo, não é mais fácil, é muito mais fácil. Eu tenho experiência, os professores também falam para mim. Eu prefiro ficar lá no meu recurso, trabalhando direto com o aluno, né? Mas a gente fala assim que ele não tem que ser bom o professor, tem que ser bom para o aluno, né? E ele é bom para o aluno, é melhor para o aluno, né? Então, tem todas essas dificuldades, mas eu acho que elas são sanadas através de formação. Formação não só do professor especializado, porque os professores do ensino comum também têm que entender a proposta, né, que você não vai entrar lá de ajudante nem de profissional de apoio. O diretor, o coordenador, todo mundo tem que entender a proposta do que é realmente o ensino colaborativo. E eu acho que o maior problema acontece quando ele não é implantado como se deve, né? Quando você acha que um professor vai dar suporte para todos os, né? Mas, ao mesmo tempo, pensa assim, ó, é uma realidade que a gente vê, né? Entre um aluno cego no ensino médio ou no ensino superior, ele vai ter aí 8 professores, né? Se tiver um ensino médio no Instituto Federal, com ensino médio integrado, então ele tem uns 20 professores. Um aluno cego, se todo mundo achar que ele vai lá para o AEE, que o professor vai ter que adaptar o material para todos os outros professores, né? As provas, você vai ter que contratar um professor para cada aluno que entrar na instituição, né? Ou a gente trabalha em colaboração e a gente aprende junto, e o professor vai desenvolvendo, vai se empoderando, vai também desenvolvendo sua autonomia, ou então a gente não vai chegar, não vai se contratar ele. Eu vejo lugares que falam assim, nossa, a gente está precisando de professor de educação especial, instituição de ensino superior. Aí chega lá, tem 8 profissionais contratados. Eu falei, mas mais que isso, você não vai ter, né? Mas você vai lá, os caras fazendo tudo para os professores, adaptando material, fazendo prova para o professor, para o aluno com deficiência. Não há professor de educação especial que chegue, né? Então, eu vejo assim, ou a gente vai trabalhar com ensino colaborativo, ou não vai funcionar. Principalmente quando você chega nos níveis mais elevados de ensino, né? Mas não é para ficar indo para toda a sala, não é para, né? Tem que ter um número suficiente aí de professores, dependendo da escola. Não é achar que é o ensino colaborativo, né, professor? É realmente aplicar o ensino colaborativo. Pessoal, a lista de presença já está no chat. Não esqueçam de assinar. Professora Nicéia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. O chat tem aqui vários agradecimentos que o pessoal saiu agradecendo. Teriam mais umas 2 presenças, mas de acordo com o horário, eu vou encerrar, né? Porque senão também não vão parar, tá? Já vi pessoas que já fizeram perguntas, já voltaram e colocaram mais ali até. A gente quer agradecer mais uma vez sua presença. Muito bom poder te ouvir. Muito bom poder a gente parar para poder refletir sobre essas questões, né? A gente vai ficar com essa ainda agora no final, né?
A questão da formação, a questão do estudo sempre, né? Às vezes a gente acha que está fazendo o correto, a gente às vezes acha que está aplicando o que se propõe e nem sempre é, né? Ainda tem essa. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Vou deixar a senhora se despedir do pessoal. Fique à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aí compartilhando o nosso trabalho, nossos estudos com vocês, né? E a gente está na rede social também, né? Sempre publicando, divulgando nosso trabalho, nossas publicações aí, se vocês quiserem acompanhar. E assim, enfrentar o desafio, né? De entender que essas pessoas diferentes, elas desafiam nossa capacidade de melhorar o nosso ensino, né? Eu acho que é isso, a gente vê isso como um desafio, não como problema, né? E que a gente cresce como professor, a gente fica mais solidário, a gente fica mais ético, mais justo, né? E é por aí, a inclusão, a política de inclusão é difícil, mas não tem nada que colocar no lugar dela, melhor que ela. Então tem que ser por aí. Nossa. Vamos ligar as câmeras aí para tirar foto. Isso. Abram as câmeras, pessoal. Gente, eu vou Vamos pedir ver quem está desculpa, prestando mas eu atenção não vou agora, abrir, né, não, Damiane? viu, professora? Me perdoe. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, imaginando a dissertação e assistindo a sua palestra. Eu não estou assim, muito bem para aparecer. Tranquilo, pode ficar à vontade. Abram, quem puder abrir as câmeras, abram por gentileza. Eu vou tirar você um pouquinho aqui, vou liberar você do fixar, Kerson, que daí a gente consegue aí, que aí consegue ver mais câmeras ligadas. Beleza. Faça um X, que as monitoras já estão tirando as fotos, os prints. Aí. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima noite. Que a gente possa depois fazer outras parcerias nos encontros do GPI também. Tá, joia. Quase que eu caí. Que a gente possa fazer. Não, eu vi aqui tudo escuro, quase que eu já fui entrando pelo celular. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Professora, que a gente possa fazer outras parcerias com o GPI depois, tá? A gente vai conversar. Tá bom. Obrigada, gente. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Tchau, boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos.